Temos hoje a Hora de Agir com Júlio Rodrigues, que é médico do Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde, professor Paulo Saldiva, que é médico, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no Brasil, e Pedro Oliveira, engenheiro do ambiente na Câmara Municipal de Lisboa, Portugal. No programa de hoje, vamos falar sobre poluição do ar e saúde. Esta é a hora em que os países lusófonos assumem a sua responsabilidade perante o futuro. A epidemia de doenças crônicas está, em sua grande parte, ligada aos fatores de riscos ambientais, e um destes fatores é a poluição do ar. A Organização Mundial de Saúde reconhece a poluição do ar como uma ameaça para a saúde pública no século XXI, pois ela é responsável por aproximadamente 7 milhões de mortes prematuras a cada ano. Estudos mais recentes apontam até para 9 milhões de mortes em todo o mundo. A poluição do ar está nas cidades, tendo o transporte como a principal fonte. Ela está também em áreas rurais, pelos incêndios. Ela pode estar dentro de casa, principalmente em áreas menos desenvolvidas, onde mulheres e crianças estão mais expostas. De uma forma geral, a poluição do ar atinge a todos, mas certamente algumas condições agravam o nível de exposição, sejam ligadas às condições socioeconômicas ou individuais, que predispõem a uma maior vulnerabilidade, como, por exemplo, crianças e idosos, ou até mesmo outras condições prévias de saúde. A poluição do ar contribui para o agravamento de sintomas e o surgimento de muitas doenças que atingem principalmente o sistema respiratório e cardiovascular. Mas podem também estar associados ao surgimento de câncer, de demência e de outras doenças. Além destes efeitos à saúde, associados a substâncias tóxicas específicas, a poluição do ar também contribui para a crise climática, com a emissão de gases de efeito estufa, o que levará também a outros impactos na saúde. Sabemos que, embora muitos dos fatores que predispõem as pessoas a estas doenças sejam preveníveis, nós dependemos ainda de políticas públicas e regulamentação que ainda são insuficientes em todo o mundo, principalmente em países subdesenvolvidos e em vias de desenvolvimento. Por isto, a poluição do ar deve ser vista como um problema grave de saúde que necessita ações urgentes para que as emissões de poluentes sejam reduzidas. Para debater esse tema conosco, temos hoje 3 especialistas que nos vão expor desafios da poluição do ar em diferentes países e como isto afeta a saúde humana e contribui para a crise climática. Bem-vindos, Paulo Saldiva, Júlio Rodrigues e Pedro Oliveira, porque a hora de agir é agora. Professor Paulo, para iniciar, poderia nos explicar o que é esta poluição do ar, muitas vezes invisível, que pode estar fora ou dentro de casa? Qual a sua composição e como isso pode afetar a saúde? Bom, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar falando para vários países da língua portuguesa. É uma honra para mim estar participando aqui, ainda mais sobre um tema tão importante como esse. Bom, a poluição do ar é um desafio a sua composição, porque ela varia conforme a fonte, conforme as condições climáticas. Há poluentes que são produzidos diretamente pela queima de combustível, seja ele fóssil, seja ele biomassa. Há poluentes que são produzidos pela ação da luz na atmosfera. Então, conforme a natureza, o clima, conforme a hora do dia, ela varia. Mas ela tem muitas similaridades, a grosso modo. Você pode dividir que tem
uma fração que está em partículas, que são sólidas e penetram profundamente no pulmão, outras em gases. E elas têm muitas similaridades com o que acontece, por exemplo, com o cigarro. E os efeitos à saúde são assim reproduzíveis. Ela é invisível, ela provoca uma lesão pequena, mas contínua nas vias aéreas e se espalha a partir dos pulmões para diferentes órgãos. E cobra um preço alto, principalmente daqueles que menos têm. Porque uma coisa é a concentração, outra coisa é a dose. A dose, as pessoas mais desfavorecidas, elas perdem, no caso, por exemplo, em São Paulo, que eu conheço melhor, muito tempo no trânsito e ficam respirando de forma inescapável gases produzidos e partículas pelos veículos que as circundam. As pessoas também menos favorecidas são aquelas que queimam combustível fóssil, combustível sólido para cozinhar, para se aquecer, porque não tem como pagar formas mais sofisticadas de aquecimento. E também são as pessoas menos favorecidas que têm menor condição de controlar as doenças crônicas que as vulnerabilizam frente à poluição do ar. Então, é um risco pequeno, mas extensível a todos. Pune de forma mais insidiosa, mais severa, aqueles que menos podem. Então, a poluição do ar, para mim, não é só um problema de saúde, é um problema de direitos humanos e de acesso, porque você não tem defesa contra esse tipo de agressão. Doutor Júlio, sabemos que as fontes de poluição do ar em Cabo Verde vão além dos transportes e indústrias. Essa bruma seca, a tempestade de poeira que é proveniente da costa ocidental da África, parece ser aí uma grande preocupação dos cabo-verdianos. Os indicadores de saúde em Cabo Verde podem apontar para alguma correlação com os efeitos dessa poluição? Boa tarde. Antes de mais, agradecer a oportunidade de participar nesse fórum e a hora de agir é sempre para ontem. Acho que estamos todos de acordo que a mudança climática não espera. E relativamente a Cabo Verde, estamos habituados, dada a nossa situação geográfica, da influência da bruma seca que nós chamamos, e inclusive não se trata só de doenças, mas também e há momentos que nem sequer há voos interilhas e nem para o estrangeiro por causa da presença dessas poeiras. E nós estamos habituados com o que nós chamamos de gripe sazonal. O nosso, entre aspas, de inverno em Cabo Verde nunca chega a fazer tanto frio, mas é o nosso inverno, de dezembro até fim de fevereiro, mês de março, a temperatura cai um pouco e nós temos muita presença das poeiras que vêm do deserto do Saara e muitas pessoas que sofrem de asma e de outras atopias respiratórias, inclusive de conjuntivite vernal, sofrem um pouco mais, e as crianças e idosos e pessoas idosas sofrem muito com essa situação. Pelo facto de as doenças respiratórias crónicas estarem dentro das principais causas de doença e de morte, e nós precisamos pesquisar, mas os relatórios estatísticos sucessivos dos últimos anos nos mostram um crescimento acentuado das doenças infecciosas respiratórias crônicas que queremos estar relacionado assim com o grau de poluição aérea e o grau de poluição interdomiciliar, ou associação também entre a poluição aérea e, de facto, as doenças respiratórias agudas e crônicas em Cabo Verde. Pedro, a agenda da ONU, que estabelece metas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, considera importante a articulação de diversos setores, pois saúde e bem-estar estão interconectados com cidades saudáveis, por exemplo. Em Lisboa, existe alguma agenda convergente que discuta o impacto da poluição do ar? Olá, boa noite. Mais uma vez agradeço o convite. É um prazer realmente estar aqui convosco, com todos vós, a partilhar aqui um bocadinho do nosso tempo, a falar sobre a qualidade do ar. Realmente, a qualidade do ar está na agenda de Lisboa já há alguns anos. A cidade de Lisboa subscreveu o Pacto dos Autarcas com o Clima e Energia, aderiu ao Acordo de Paris, aderiu à Rede C40 e desenvolveu o Plano de Ação de Energias Sustentáveis e o Clima, tudo isto antes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, nós temos a nossa agenda
orientada relativamente à qualidade do ar. Achamos que é uma componente ambiental determinante, em particular para a saúde pública e para a qualidade de vida dos cidadãos. Achamos que é importante assegurar a saúde dos cidadãos e que temos de ter uma ação focada nas políticas de promoção de mobilidade suave, associada ao aumento dos espaços verdes, aos locais que privilegiamos para passar o nosso tempo. E enquanto maior município português, faz parte da nossa missão contribuir para a concretização da política municipal para o ambiente, clima e energia, enquadrada nos tais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu acrescentaria um objetivo que era o objetivo 17, que é o objetivo de fortalecer as parcerias globais para o desenvolvimento sustentável. Acho que é um dos objetivos mais importantes, este estabelecimento de parcerias entre as várias entidades, arranjar áreas de convergência, não só da qualidade do ar, mas como o ruído, a saúde pública, a adaptação e mitigação das alterações climáticas, a mobilidade, a sustentabilidade energética, a governança. Todas estas áreas fazem com que possamos um dia tornar Lisboa como uma das melhores cidades do mundo para se viver. Vamos continuar a investir em estratégias, em políticas globalizantes de sustentabilidade ambiental, promovendo o uso dos transportes de mobilidade suave, implementando medidas de controle amigas do ambiente a nível da própria organização, mudando os comportamentos também e as atitudes por parte da nossa população, porque são eles que realmente vivem a nossa cidade. Professor Paulo, a poluição do ar já tinha sido reconhecida como uma pandemia, pois os números estimam a mortalidade de até 9 milhões de pessoas ao ano. E agora nós estamos vivendo uma pandemia por um agente infeccioso, essa pandemia da Covid-19. Na sua opinião, é possível ter um efeito sinérgico dessas duas pandemias? Bom, Neuzair, eu acho que tem similaridades e dissimilaridades entre a poluição do ar e a pandemia. Ambas são letais, só que uma é identificável, tem um teste sorológico. Eu consigo ver sintomas clínicos e fazer um diagnóstico preciso. Enquanto que a poluição do ar, ela faz parte daquelas doenças cujos efeitos são difíceis de perceber. Outra diferença é que se eu inventar uma vacina que resolva o problema da pandemia e que seja acessível a todos e que não aumente a desigualdade dos povos, como acontece com as vacinas hoje propostas, eu possivelmente ganharia um prêmio, e no caso do Brasil, eu seria homenageado pelas escolas de samba saindo na frente de um carro cheio de vírus, onde eu consegui controlar um problema sério de saúde pública. E se eu fizer uma vacina que elimine veículos diesel antigos? É difícil, né? Porque o diesel envolve empregos, envolve renda, e a visão clara de que nós estamos subsidiando políticas públicas ineficientes, de mobilidade ineficientes, com saúde, vidas humanas e também dinheiro, não é tão fácil de compreender quanto aquela de eliminar um agente que é externo, que é novo. Agora, a poluição do ar, ela dialoga também do ponto de vista sinérgico, porque tanto a poluição do ar, como ela funciona como se fosse um fumo ambiental inescapável, ela fragiliza as nossas defesas e, consequentemente, favorece o risco de termos doença clínica frente ao mesmo inóculo viral. Que ela se soma, então, como um elemento que nos fragiliza frente a um agente que sabe exatamente o que fazer, infectar o nosso pulmão e dali se espalhar pelo corpo. E também, eu diria que a poluição do ar, ela e o Covid pegam exatamente e punem exatamente os mesmos grupos. São aqueles que estão mais expostos à poluição que estão mais expostos à Covid-19. São aqueles que menos têm recursos econômicos para fazer frente ao isolamento social, não têm resiliência econômica para suportar essas condições, são aqueles que mais vão ser expostos também à Covid-19. Ou seja, nessas doenças, o código de endereçamento postal, o endereço da pessoa, é tão ou mais importante quanto o código genético que cada um de nós temos, frente ao mesmo agente.
Então, essas seriam minhas considerações sobre esse aspecto. Muito obrigado. Doutor Júlio, sobre questões de vigilância, o setor saúde tem algum programa específico que faz a vigilância em saúde relacionada à qualidade do ar em Cabo Verde? O setor saúde, dentro das suas atribuições em matéria de vigilância, já fez e tem várias iniciativas. Por exemplo, já existiu um programa Saúde e Ambiente dentro da Direção Nacional de Saúde, que ultimamente vem ocupando mais da questão das doenças transmitidas por vetores, dado a preocupação com as doenças que já conhecemos, como a malária, que estamos já na fase de eliminação, como o surgimento da dengue aqui, do Zika e por aí vai. Mas o programa Saúde e Ambiente também ocupa de tudo que diz respeito à questão dos resíduos hospitalares e também participar em comissões juntamente com a Direção Nacional de Saúde e outros ministérios para integrar as preocupações da saúde nos planos de ação intersectoriais. Mas, do ponto de vista de instrumento de gestão, o Ministério da Saúde dispõe de um plano de adaptação da saúde pública às alterações climáticas, de um plano multissectorial, e 2012-2016, que agora está no processo de atualização. Mas o Ministério da Saúde, juntamente com outros ministérios, e no quadro de abordagem Uma Só Saúde, que integra a questão também da mudança climática, da poluição aérea e suas implicações na saúde, e criou uma instância nacional de coordenação, que tem vários níveis de coordenação, tem um nível interministerial, e tem um nível de comissão técnica multissectorial e até um nível operacional, e o Instituto Nacional de Saúde Pública, que está que pertence ao Ministério da Saúde, é a entidade sede que coordena essa comissão multissectorial para abordagem Uma Só Saúde, que também trata das preocupações ligadas à poluição atmosférica. Portanto, sim, o Ministério da Saúde tem ações de vigilância específicas sobre a sua coordenação, mas tem ações de vigilância que são coordenadas com outro ministério, nomeadamente o Ministério do Ambiente, o Instituto de Meteorologia e Geofísica e outras entidades que têm um papel de importância nessa matéria. Pedro, a agenda da ONU, que estabelece metas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, considera importante a articulação de diversos setores, pois saúde e bem-estar estão interconectados com cidades saudáveis, por exemplo. Em Lisboa, existe alguma agenda convergente que discuta o impacto da poluição do ar? Bom, para começar, vou explicar um enquadramento do que é a rede de monitoração de qualidade do ar a nível nacional. A nossa lei do ar, a lei do ar portuguesa, atribui as competências de gestão da qualidade do ar ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática, que depois está dividida em serviços desconcentrados, que são as Comissões de Coordenação Regional, que existem 5, a CCDR Norte, a Centro, a Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve, dividido pelas 5 regiões administrativas. E, portanto, a CCDR de Lisboa e Val do Tejo, que é que gera a qualidade do ar na zona de Lisboa e Val do Tejo, trabalha com a Câmara de Lisboa há muitos anos em parceria nas questões da qualidade do ar. Nesta pequena zona do país existem cerca de 23 estações, 6 das quais estão localizadas em Lisboa, portanto são 6 estações de referência que medem em contínuo durante 24 horas e que nos dão informação preciosa sobre qualidade do ar em tempo real, disponível inclusive na página da internet, pode ser consultado por todos nós. E para além disso, temos em carteira, vamos implementar este ano uma rede de sensores, vão ser 80 sensores espalhados pela cidade que nos vão permitir monitorizar parâmetros ambientais de qualidade do ar, ruído, tráfego, meteorologia em tempo real e que nos vão permitir identificar zonas críticas e implementar planos locais e evitar episódios de poluição atmosférica locais e, portanto, será uma rede complementar à rede nacional e que nos vai dar uma informação muito local e que nos vai permitir ter uma informação que até agora não temos, que é, em termos locais, quais as implicações
que temos nas várias variações ao longo do dia, ao longo das zonas da cidade, em termos de qualidade do ar. Penso que será um aspecto muito importante e vamos ter em conta em 2021. Fazemos agora uma pequena pausa e voltamos a seguir para continuar a conversa com os nossos convidados. Até já! Estamos de volta para a segunda parte do Hora de Agir. Hoje falamos sobre poluição do ar e saúde e temos como convidados Paulo Saldiva, Júlio Rodrigues e Pedro Oliveira. Professor Paulo, a população mundial ela tem se concentrado cada vez mais em cidades. Em algumas regiões da América Latina, por exemplo, já são mais de 80% das pessoas vivendo em áreas urbanas. Como é possível controlar riscos para a saúde, considerando o estilo de vida que a cidade nos impõe? As cidades, elas, ao permitirem, quando os caçadores-coletores conseguiram dominar métodos de produção de alimentos, principalmente quando em regiões que não era possível fazer caça e coleta, né? Então, elas se concentravam em lugares onde você tinha que produzir artificialmente alimento. E isso fez com que a população crescesse. De um lado, isso fez com que a civilização emergisse, porque o encontro das pessoas fez com que se trocasse ideias e conseguisse, portanto, desenvolver cultura e tudo que hoje nos beneficia o espírito. Ao mesmo tempo, por colocar muitas pessoas no mesmo espaço, as más condições sanitárias, as más condições ambientais, fazem com que a transmissão das doenças caminhe muito mais rapidamente. Então, o Logos e o Pathos caminham de braços dados ao longo das ruas das cidades. As cidades também, por terem, quando você produz bens, você acumula riqueza. Quando se acumula riqueza, se cria, por definição, a desigualdade. Alguns produzem, outros acumulam, outros vendem, outros comerciam. E isso também constitui o segundo determinante do ajuntamento urbano. As desigualdades que são intrínsecas, não a fatores biológicos, não é um manda no outro, não porque seja mais forte, de acordo com as leis darwinianas, mas porque se criou, a partir da nossa mente, critérios de desigualdade. Por isso, que as cidades tanto nos fascinam e também tanto nos punem. Quando você coloca tanta gente junta, dentro de espaços muito reduzidos, você expõe você permite a troca de experiências, ao mesmo tempo compartilha, digamos, fatores de risco, como a poluição e os agentes infecciosos. Então, nós temos que repensar as cidades. Nós temos que fazer com que o solo urbano não seja uma commodity, mas um bem comum, um common, e que você possa, então, não deixar que a ocupação do solo e a organização urbana atenda a critérios absolutamente econômicos e fazer das cidades, muito mais do que um obstáculo para as pessoas, uma dificuldade, um ponto de encontro, um ponto de, digamos, de encantamento. Doutor Júlio, em termos de agenda convergente, em Cabo Verde existe alguma conexão entre o Ministério do Ambiente e Saúde ou outros que discutem as questões de impacto da poluição do ar na saúde das pessoas? Com certeza, até porque a poluição aérea é uma questão multissectorial e multidisciplinar e as suas causas são diversas e o seu impacto atinge todos, seja indivíduos, famílias, comunidades, mas o seu efeito depende também de como as instituições se organizam para pensar esses problemas e dar respostas conjuntas. E Cabo Verde é um pequeno estado insular em desenvolvimento, que tem as suas especificidades em termos de mudanças climáticas. Podemos dar vários exemplos de infiltração salina, mesmo da poluição aérea, e os países subditos, subdesenvolvidos em via de desenvolvimento são os que menos poluem, mas aqueles que mais sofrem as consequências da poluição aérea. Então, o que se recomenda para os países como Cabo Verde e
e baseado em pilares como o empoderamento, garantir que os atores principais governamentais tenham condições para liderar o processo. Esse processo está em Cabo Verde organizado para que os ministérios trabalhem de forma articulada, inclusive os projetos e programas que são pensados para responder às questões de alterações climáticas, poluição aérea, etc., são integrados no Ministério das Finanças e pensados sempre numa perspectiva transversal e multissectorial. Aqui podemos falar de empoderamento, podemos falar da pesquisa, podemos falar de recursos para implementar esses, e a própria implementação, a implementação de um problema transversal como a poluição aérea não deve ser intrinsecamente de um setor, de modo que sim, e até porque nós em Cabo Verde temos hoje o que nós chamamos, que eu creio em várias paradas do mundo, chamada Iniciativa Cidades Saudáveis, e isso em Cabo Verde não só está no papel, mas existe um serviço sobre essa matéria e que trabalha em estreita articulação com o Ministério da Saúde no que diz respeito a vários aspectos que têm interface entre a saúde e o ambiente. Pedro, de acordo com os dados disponíveis em Lisboa, o setor público tem acompanhado quais fontes de poluição do ar têm mais impactado a cidade? Existem ações locais de mitigação para reduzir essas fontes de poluição? Durante a última década, Lisboa registrou uma diminuição significativa nas emissões da maioria dos poluentes. Estamos a falar de fontes que estão muito bem identificadas. O setor dos transportes e o setor dos serviços ocupam 2/3 das emissões da maior parte dos poluentes na cidade de Lisboa. E esta redução tem sido feito um grande esforço com uma série de medidas, nomeadamente na área da mobilidade. No quais posso salientar a zona de emissões reduzidas, que foi implementada em 2011 numa das zonas com mais índice de poluição na cidade de Lisboa, a Avenida da Liberdade, é uma das zonas mais emblemáticas de Lisboa e que tem constituído esta zona de emissões reduzidas onde não podem passar os veículos que são mais poluidores. Temos também virado a nossa atuação para a criação de zonas 30, essencialmente bairros residenciais, que não devem ser atravessados por tráfego de atravessamento e que devem ser protegidos. Temos feito um esforço e um reforço da infraestrutura verde. Achamos que o verde da cidade é uma das áreas que deve ser partilhada e que deve ser usada pelas pessoas. Lisboa, há uns anos atrás, não tinha praticamente ciclovias. Neste momento estamos a caminhar para cerca de 200 km de ciclovia, que nos permite ver bicicletas por toda a cidade. Lisboa é conhecida como sendo a cidade das 7 colinas. Dizíamos que era praticamente impossível ser uma cidade tipo Amsterdão, onde as bicicletas povoam o espaço urbano, mas isto está a acontecer. Nós hoje, todos os dias, vemos as bicicletas a serem usadas. Temos também uma rede partilhada de bicicletas. A Câmara assumiu essa rede partilhada, de bicicletas partilhadas, que tem o nome de Gira, e portanto as pessoas partilham as bicicletas. Nesta fase do Covid, claro que a procura deste tipo de transporte diminuiu, porque pelas questões que todos sabemos, mas de qualquer maneira foi uma aposta grande da cidade nos próprios transportes públicos, na renovação da frota municipal. A Câmara tem feito um esforço grande para eletrificar a frota, para adquirir veículos mais limpos e mais eficientes. Nós é que temos que dar o exemplo também. Apesar destas melhorias todas, continuamos com alguns poluentes que nos continuam a dar problemas. O NO2 é um deles. Temos excedências pontuais na zona da Avenida da Liberdade, mas temos um segundo plano, seguindo esta estratégia de reduzir os poluentes na origem, tirar os carros e acabar com o trânsito. É essa a nossa ideia. Não só no ambiente, mas também temos os nossos parceiros da mobilidade, o Departamento de Mobilidade, estão em trabalho estreito connosco a fazer este trabalho e a definir este trilho que é benéfico para todos. Professor Paulo, existe um movimento liderado por profissionais de saúde do mundo inteiro chamado Recuperação Saudável, onde uma carta foi enviada aos líderes do G20 com prescrições para um planeta saudável. E de que forma os governos podem mitigar os danos ambientais
e de saúde gerado por esse desenvolvimento econômico para frear essa crise climática? Neuzair, eu não sei. Eu vou colocar minhas dúvidas em relação a isso, porque a ciência, ela sabe exatamente o que o vírus vai fazer em curto prazo e as consequências de longo prazo. Então, a ciência tem regras, ela identifica as coisas, os eventos, as alterações decorrentes dessa pandemia, das consequências da forma de organização urbana, porque pandemia é um privilégio das cidades. Não existiam pandemias entre caçadores e coletores. Ela é fruto da cidade, do aumento da concentração das pessoas, notavelmente nas pandemias por vírus de transmissão direta, que não dependem de vetores. As malária, febre amarela, por exemplo, elas são restritas no globo pela distribuição do vetor, que as mudanças climáticas estão ampliando. Agora, as que são carregadas dentro de nós, elas dependem do nosso comportamento. Só que a informação da ciência, ela tem regras. E a resposta de um líder frente à mesma informação? Ela não depende de regras objetivas. Se eu jogar uma pedra no ar e soltar, ela sei que ela vai cair porque tem regras. E o que um político vai reagir frente a essa mesma informação? Eu já não sei. Então, isso significa que a política, para ser implementada, ela precisa de ciência, mas ela não obedece à ciência. Ela depende de fatores como compaixão, solidariedade, visão de futuro. E se você olhar no estoque, se você considerar os políticos como uma empresa, os grandes líderes globais como uma empresa, eu acho que o estoque dessas virtudes, é muito baixo. Eu acho que eles têm um grande setor de entregas, mas um conteúdo muito baixo. Nós estamos passando por uma crise de liderança global sem precedentes. Eu espero que a dureza das perdas em vidas, que são lamentáveis, e das perdas econômicas, mostrem que a gente precisa ter uma mudança de rumo. Mas eu não consigo prever o comportamento das pessoas. Eu estudo, sabe que eu faço autópsia de gente que morre de Covid. E eu não consigo entender. Eu sei exatamente o que aconteceu com elas, mas eu não consigo saber o que vai acontecer frente a essa mesma informação. A diversidade de respostas é absolutamente diversa. Doutor Júlio, em Cabo Verde, existem iniciativas que contemplam um plano de ação para combate às mudanças climáticas. Como isso se insere o tema de poluição do ar nessa agenda local? Muito bem. O que se recomenda aos países, primeiro, de dotar o país de uma equipa multissectorial para a questão da mudança climática, incluindo a questão da poluição atmosférica. E o país dispõe dessa comissão, mas também recomenda-se aos países de adotarem e recomenda aos países de terem um plano de ação conjunto. E, por fim, recomenda-se aos países também a fazer análise da situação conjunta, incluindo a cartografia de risco, que inclui a questão da poluição atmosférica, ou seja, e tudo que se recomenda a nível das grandes conferências internacionais, interministeriais, o país tem adotado, implementado. Inclusive nós somos signatários de vários tratados internacionais, incluindo o Tratado Acordo de Paris, já abrindo parênteses aqui, que existem indicadores a seguir, que nós chamamos, que se chama de NDC, que são as contribuições dos países na implementação do Acordo de Paris. Isto se dá através da relação entre vários ministérios, saúde, ambiente e outros serviços ligados a outras instituições. Mas também não podia esquecer das recomendações saídas da Conferência Interministerial sobre a poluição aérea e saúde, que teve lugar em Genebra, Suíça, em 2018, que também recomenda os países a trabalhar em planos de ação conjunta, e que esse plano deve contemplar a cartografia de risco e a questão do
estudo do impacto da poluição aérea na saúde das populações. E destaca particularmente a poluição intradomiciliar, porque nós estamos muito preocupados com a poluição global, mas às vezes o que afeta as pessoas são os lugares, os ambientes onde as pessoas vivem, com as condições que sabemos de precariedade em várias latitudes do mundo. Então, Cabo Verde é signatário de acordos, de tratados, e implementa o que se recomenda, e recentemente nós tivemos uma reunião, semana passada inclusive, sob a liderança do Diretor Nacional do Ambiente, para avaliar o nível do país em matéria do cumprimento do Acordo de Paris, a contribuição do país e projetar aquilo que se vem a seguir nessa matéria. Pedro, na sua visão, a população de Portugal tem percepção sobre a qualidade do ar que respira? E como o governo pode atuar para aumentar o nível de engajamento público e a percepção da população sobre esses riscos, na sua opinião? O que eu sei é que a qualidade do ar é sempre um dos principais problemas apontados pelas pessoas nos inquéritos que são feitos sobre o ambiente. Isso é uma realidade. E penso que pelo menos a população que reside nas grandes cidades tem a percepção que a qualidade do ar é um problema. Ainda agora, com esta situação toda do Covid e com as cidades a pararem, vimos imagens de todas as cidades do mundo sem carros, sem ruído. Um dos temas que também eu trabalho é o ruído, sem ruído e com uma muito melhor qualidade do ar. Nós, durante a época do Covid, tivemos 30% menos de emissão de poluentes nas nossas cidades, na nossa pior estação de monitorização. E, portanto, eu acho que as pessoas também sentem isso, porque as pessoas, uma das questões que estava inerente ao Covid e ao nosso confinamento era as pessoas virem à rua, dar um passeio e respirarem um pouco. E acho que as pessoas que ficaram mais tempo em casa começaram a ter um bocadinho a percepção do que ir ao jardim ao pé de casa, desfrutar um bocadinho do espaço público ali à volta da casa, porque não dava para ir para muito longe. Portanto, eu acho que deve haver um investimento na informação da população sobre os poluentes, sobre os principais efeitos na saúde. Para isso estamos a estabelecer protocolos de colaboração com as principais faculdades de medicina, a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e com a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, para ver esta relação entre as zonas mais poluídas e as principais doenças respiratórias, e informar as pessoas que a doença respiratória que têm pode sofrer mais ou pode sofrer menos efeitos conforme determinado poluente a que estão expostas, e deixar as pessoas informadas sobre várias escolhas que podem ter no seu percurso diário, na sua vida diária. Há uma iniciativa que é recente, por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, que foi a institucionalização do Dia Nacional do Ar. O Dia Nacional do Ar comemora-se em Portugal a 12 de abril. Foi instituído em 2009 e veio criar uma oportunidade de envolver anualmente a comunidade para o tema da qualidade do ar, dando visibilidade à importância da matéria e chamando a atenção para uma questão essencial. É que todos precisamos de respirar um bom ar. Em 2019, Lisboa acompanhou esta campanha e associou-se a ela com o mote de Lisboa com bom ar. Tivemos uma iniciativa excelente na Avenida da Liberdade, onde foi fechado ao trânsito, e tivemos um domingo onde as pessoas partilharam o espaço público. E, portanto, estas iniciativas são de salutar e darem informação às pessoas, acho que é muito importante. Se todos soubermos um bocadinho, mudamos o nosso comportamento no dia-a-dia. Para encerrar esse programa, deixo o último desafio para os nossos convidados. Suas considerações finais e despedida e conclusão deste programa. Professor Paulo, quais são suas considerações finais? Bom, eu acho que os tempos atuais, eles demandam ações, são temas globais. A poluição do ar não respeita fronteiras, como as infecções não respeitam fronteiras, como o clima não respeita fronteiras. E isso indica que precisa ser com uma coordenação de países e um entendimento. E já houve, a poluição foi um bom exemplo. Quando se começou, o primeiro grande tratado transnacional de controle de poluição, ele nasce da chuva ácida que se originava das indústrias do leste europeu e estava acabando com a produção de florestas, acidificando os mananciais de água doce superficiais da Europa.
Então, houve um entendimento e se conseguiu controlar um problema importante em termos de poluição. Talvez seja chegado o momento da gente investir em globalismo, um termo que está tão fora de moda, que não se aprofunde o fosso que separa as nossas nações, que tenhamos uma ideia de compartilhamento generoso de tecnologia, de melhoria das condições ambientais, porque frente a essas situações, tanto a Covid quanto a poluição do ar, não há métodos de proteção individual, nós precisamos de soluções coletivas. Era isso que eu imaginava. Obrigado e agradeço mais uma vez a enorme honra de estar falando para vocês, interagindo com os nossos amigos aqui dos países de língua portuguesa. Doutor Júlio, quais são suas considerações finais? Acho que aquilo que o professor Paulo disse, acho que roubaram as nossas palavras depois, mas para primeiro felicitar a intervenção do professor, porque tocou em palavras-chave que vamos guardar para a nossa experiência futura, naquilo que podemos dar de contribuição nesta luta contra a poluição aérea e todas as suas consequências. Em segundo lugar, para felicitar os organizadores desse fórum que fala de hora de agir, porque sabemos que a hora de agir era para ontem. E então, para não perdermos mais tempo, temos que agir mesmo. E agir requer participação, sobretudo a nível do mais alto nível. Porque nós, que somos técnicos, que muitas vezes ou somos professores, ou somos técnicos de saúde, ou só estamos a participar nas ações intersetoriais, dependemos muito das decisões macro a nível político. Graças a Deus, Cabo Verde, em particular, e apesar de ser um pequeno estado insular em desenvolvimento, com todas as suas e os seus riscos associados às mudanças climáticas, tem aderido muito bem aos tratados e tem assumido isso com muita seriedade, isso que se espera, mas também que se criem recursos e os países sejam dotados de capacidades de recursos humanos, recursos financeiros, tecnológicos, para poder enfrentar esse problema. Porque os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, poluem menos, mas sofrem maiores consequências em matéria de poluição aérea. Portanto, esse fórum, para continuar, a nossa aposta é participar sempre, estar atento e obrigado por esse convite para podermos partilhar um pouco o que temos vindo a fazer e aquilo que queremos continuar a fazer nessa matéria. Muito obrigado. E Pedro, quais suas considerações finais, por favor? Ora bem, eu vou utilizar o próprio nome do programa, do Agir, para um mote que é em qualidade do ar e em poluição do ar é essencial. Pensar global, mas agir local. Parte um bocadinho de todos nós, não só da parte dos governos e das autarquias continuarem a investir em estratégias e políticas de sustentabilidade ambiental, resiliência urbana às alterações climáticas, às ilhas de calor, ou promover os usos de mobilidade suave, os transportes públicos, implementar medidas de controle amigas do ambiente, mas também agir de forma a mudar os comportamentos e as atitudes por parte da população e levar a uma intervenção imediata. Eu acho que este tempo de Covid nos deu essa oportunidade. Todos pensarmos um bocadinho, refletirmos um bocadinho e em termos de qualidade do ar trouxe coisas muito boas. Os resultados que vamos ter pós-Covid, o que o Covid vai deixar a seguir a uma vacina aparecer e varrer isto tudo, vão ser ensinamentos que devemos levar para o resto da nossa vida e que vão, de certo, contribuir para melhorarmos a qualidade do ar nas nossas cidades e melhorarmos também, em termos globais, um bocadinho a sustentabilidade do nosso país, do nosso planeta, que é só um, não existe planeta B, e, portanto, é desse que temos que cuidar. Chegamos assim ao final deste episódio. Um agradecimento especial aos nossos convidados e também a todos de casa que nos acompanham nesta caminhada por um futuro mais sustentável. Estamos juntos por mais futuro. Esta foi a Hora de Agir. E voltamos na próxima semana, à mesma hora. Obrigada e muita saúde.